Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Vira Página Podcast. Eu sou Marlena Chambule, especialista em gestão de recursos humanos, sou também mentora de carreira, palestrante, podcaster. Amo trabalhar em temas de carreira. É minha paixão, é meu trabalho. Trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a terem uma carreira muito bem sucedida. Estou aqui hoje, como sempre, com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Espero que você aí em casa esteja bem. Bem-vindos ao nosso episódio de número 51 desse podcast. Eu sou Daiane Loureiro, eu também sou uma executiva, eu também sou palestrante, sou empresária, sou 1001 utilidades e sou host desse podcast. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. Vamos falar do livro. Vamos falar do livro. Porque, na verdade, este episódio é continuação do episódio anterior. Exatamente. Então, acho que é bom começar só deixando isso claro, porque se você só caiu aqui neste episódio, esse é o segundo episódio do livro Seja Útil, do Arnold Schwarzenegger. Então, recomendo que você pare, assista o episódio 50 e depois volte para esse daqui, porque essa é uma continuação. Exatamente. Então, esse livro nós estamos aqui a falar, que é um livro recente, apesar de que já foi muito vendido, é um livro de 2023. Então, é um livro recente, é um livro bom. Nós já, no episódio passado, falamos sobre a parte introdutória e as 3 primeiras ferramentas, porque o título é Seja Útil, 7 ferramentas para a vida. Então, nós já falamos das primeiras 3 ferramentas e agora nós vamos falar das restantes 4 ferramentas. Mas antes de nós continuarmos, quero te pedir para deixar o teu like. Deixa aqui o teu like, se não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí sempre que nós subirmos mais um episódio, você já recebe a notificação e corre para fazer conosco essa trajetória de desenvolvimento pessoal, porque nós trazemos aqui conteúdo para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para que tu sejas uma pessoa melhor, para que tu tenhas uma carreira muito bem sucedida. Isso aí. Então entremos no livro. Vamos já isso. Queres começar, Daiane? Posso começar? Muito então, bem. Como a Marlena disse, a gente começa esse episódio falando do capítulo 4, né? Que seria, no caso, a 4ª ferramenta que o Arnold sugere para o sucesso, para a vida. E esta 4ª ferramenta é venda, 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 né? Ou seja, nós temos que aprender a comunicar e vender a visão. Porque no episódio anterior, quando a gente falou dos outros 3 capítulos e ferramentas, ele fala muito sobre tenha uma visão, sonhe grande, trabalhe duro. Tá bom, e se você faz isso tudo, mesmo assim não é o suficiente, porque depois de fazer isso tudo, você tem que conseguir mostrar para os outros o que você faz. E a forma como você comunica o que faz e por que faz o que faz é muito importante também. Então, ele diz que as ideias e até o trabalho mais brilhantes são inúteis se não forem vendidos bem. Ou seja, se não são comunicados com clareza e impacto. E aqui eu acrescento, até mesmo, eu gosto de fazer o link com outros livros que a gente trouxe, né? E o último livro que a gente trouxe, que era o Comece pelo Porquê, fala muito disso, comunicar com clareza, impacto e o porquê das coisas. Por que eu faço o que eu faço? Né? Eu já sei que eu tenho esse propósito, eu já entendi que meu propósito tem a ver com impactar os outros ao meu redor, não apenas a mim mesmo, mas por quê? Né? Porque não basta o quê, não basta o como, mas também o porquê. Então, alguns pontos principais que o autor traz neste capítulo são: vender não significa manipular, mas fazer com que a sua mensagem seja compreendida e valorizada. Isso é muito interessante, porque eu comecei minha carreira com vendas, né? Eu comecei a minha carreira, eu fui vendedora de loja de shopping primeiro, e depois quando eu entrei para, uma organização como tal, uma corporação que foi a IESEC, né? Como trabalho voluntário, eu sempre quis ser RH. Porque eu já estudava psicologia, eu sabia que eu queria ser RH, mas não me deixavam entrar para o raio do RH. Porque diziam, não, mas você é uma excelente vendedora, você fala muito bem, não, a gente quer você nas vendas. Então eu entrei lá no Rio de Janeiro como vendas. Aí depois eu fui concorrer para ser diretora de RH. Me colocaram, não, você vai ser diretora geral, porque a gente precisa de você também vendendo, não só cuidando das pessoas. Eu vim para Moçambique, concorri para ser diretora de RH. Me colocaram o quê? Vendas, que foi quando a gente se conheceu. Mas para mim era muito engraçado, porque as pessoas viam esse valor, essa qualidade em mim, que eu não via, porque para mim
parecia que eu estava manipulando. Sim. Eu não sabia, eu achava que não sabia vender, né? Depois todo mundo falava que eu vendia e pronto. E fui crescendo, vender e no final das contas eu acho que a liderança acaba sendo sim uma venda, porque é comunicar o propósito, comunicar o porquê das coisas, etc. Mas vender, linkando com o livro aqui, não é manipular. E eu tive que aprender isso na prática. Não é manipular, não é convencer o outro na marra e usar qualquer artimanha, qualquer palavra, qualquer argumento para convencer, mas é você falar com clareza o que você está ali apresentando, por que você acredita naquilo, que solução aquilo traz para o problema da outra pessoa, né? Então, ele diz que não é manipular e é fazer com que a sua mensagem seja compreendida e valorizada. Habilidades de comunicação são indispensáveis em qualquer área. Sim. Né? Como eu mesma acabei de dizer aqui, eu depois cheguei aos cargos que cheguei muito por conta da experiência anterior de vendas e de comunicação. Que traz muito de comunicação. E a habilidade de vender a si mesmo abre portas e cria impacto duradouro. E o vender a si mesmo é uma coisa muito interessante também, como a gente falou no episódio anterior, que eu já estudei um pouco de tudo. Uma das coisas que eu estudei sobre posicionamento. Posicionamento é a capacidade, é como você fala, como você, a sua postura, os gestos e tudo, como você se veste e hoje em dia como você se posiciona no digital. Sim. Né? Antigamente, posicionamento eram só os 3 primeiros elementos, agora também tem a questão do digital. Então, a habilidade de vender a si mesmo, pensando em todos esses fatores, cria um impacto e abre portas. E assim, isso não é futilidade. É diferente você chegar num ambiente, vamos falar de uma sessão de networking ou na empresa que seja, e pegar uma pessoa que está mal vestida, uma que está bem vestida, e aqui não estou falando mal e bem do preço da roupa, da qualidade da roupa, né? Mas vestida para a ocasião, vestida... Você entendimento geral, porque vocês também vão dizer, mas vestir bem ou mal... depende do gosto. Não, existem padrões. Exatamente. Que são gerais. Eu quero ter uma reunião importante de venda. Se eu estiver de uma camisa branca, é claramente melhor do que se eu estiver de uma blusinha xadrez de várias cores, né? Assim... Jeans rasgado ou uma calça toda lisa, né? Estamos a falar de padrões. Então, no final das contas, vender, você pode ter toda a disciplina, você pode sonhar grande, você pode ter a sua planificação, mas se você não se vende, se você não se posiciona, se você não comunica o que você faz adequadamente para o público certo, da maneira correta, no tom certo, que isso tudo é vender no final das contas, o seu trabalho todo árduo, como dizia o último capítulo, pode ser em vão. Porque você faz e morre na praia porque ninguém compra o teu produto. Né? Exatamente. O autor aqui diz, você pode ter a melhor ideia, o melhor produto, assim, o produto mais incrível. Mas se ninguém conhece, de nada vale. Porque é mesmo isso, né? Eu gosto muito de voltar aqui um pouco para a história do livro e rapidamente eu achei isso muito interessante, que o Arnold conta que quando ele chega nos Estados Unidos, o fisiculturismo não era bem visto. E a imprensa, aliás, e os atletas nunca queriam falar com a imprensa porque a imprensa lhes entendia mal. Só que ele pensou, tá aqui o problema. Isso vai sempre girar nessa roda, porque eles não querem falar porque a imprensa entende mal. E a imprensa entende mal porque nunca ninguém lhe explicou. E ele disse, eu tenho que dar uma outra cara para isso. E ele começou a falar abertamente, a explicar para as pessoas o que era, e aquilo mudou tudo. A indústria cresceu, e muita coisa foi mudando. Não só o mérito dele, obviamente, de várias outras pessoas, mas ter a iniciativa de dar a conhecer ao mundo faz toda a diferença. Nós podemos estar a falar com alguém aí em casa que pensa assim, mas eu não vendo nada. Eu não vendo nenhum produto, eu não vendo nenhum serviço. Mas muito provavelmente você se vende. Exatamente. Porque preparar um CV não é diferente de preparar um portfólio de uma empresa. Um portfólio que mostra produtos, serviços, né, daquela empresa. No teu caso, você prepara um CV. Ir a uma entrevista de trabalho não é muito diferente de ir a uma reunião de vendas, em que você vai apresentar o teu produto ou o teu serviço.
Ok? Então, estar a trabalhar também é estar a prestar um serviço, estar a vender um produto de longo prazo. Então, neste caso, é você. Você vende um serviço que são as tuas horas de trabalho. Obviamente, com o teu conhecimento, com as tuas habilidades, com todo o teu talento, tudo isso vai no pacote. Então, diariamente, e eu como diz aqui, não é venda. Não sei se perceberam. É venda, venda, venda. 3 vezes. Porque é um exercício contínuo. Todos os dias eu tenho de vender. E uma coisa engraçada sobre a venda é que muitas vezes as pessoas acham mal da venda, né? Acham mal do vendedor. Tem vergonha. Eu me recordo que eu tinha na minha mentoria uma menina que ela tinha dificuldade de colocar as coisas assim, nas redes sociais dela, no status, no stories. Ela tinha vergonha de vender. Você vai se alimentar como? Né? Como é que os outros vão te conhecer? Como eles vão conhecer? Vão conhecer o teu produto. Ninguém cria negócio para os amigos. Né? Então é preciso criar negócio e dar a conhecer. Tem um serviço, tem um produto, tem você mesmo como profissional. Então, vai se vender? Como é que você se posiciona no LinkedIn? Como é que está a tua foto? Como é que está o resumo do teu perfil? Quantas vezes você vai lá a ponto do próprio algoritmo saber que você existe e entregar o teu conteúdo para outras pessoas? Nem que seja para colocar das coisas mais simples, como hoje eu participei de uma formação, fazer o repost de uma notícia importante. Então, você vai se vender? A minha pergunta para ti é, como é que está o teu LinkedIn hoje, não é? Como é que está a tua foto do perfil? Como é que está o resumo ali do teu perfil, o que você já fez, a tua experiência profissional, as tuas habilidades, as tuas competências, e você vai lá, você coloca conteúdo, porque é importante também, até para o algoritmo saber que existe uma pessoa por trás daquela foto e mandar o teu conteúdo para outras pessoas, desde aquelas coisas mais simples, não é, Daiane? Como a pública que participou de um curso, que tem uma certificação, não que precisa participou falar da de um vida, evento. porque tem gente que não gosta de expor, né, a vida Exatamente. pessoal, mas, Sim, mas é tem importante muita se coisa que dá posicionar. para fazer. Então, isso é o processo de venda. Da mesma forma que as empresas têm uma página nas redes sociais que põem conteúdo, você também tem que ter um LinkedIn que põe conteúdo. Né? E se você vende um serviço ou produto, a pergunta é, você vende para quem? Quem conhece? Quantas pessoas? Eu costumo brincar assim, quantos contatos você tem na lista? Muita gente não sabe, mas assim, as pessoas geralmente têm mais de 1.000 contatos na lista, né? 1.200, 1.400, mesmo que naquele universo eu fale com 50. Mas você pelo menos já deu a conhecer a essas 1.200 pessoas que você tem esse produto. O que você faz? Exatamente, então é muito importante. Uma coisa que acontece na história do Arnold e nas várias conquistas que ele foi tendo, ele nos ensina que vender é contar a sua história com honestidade. Muitas vezes você vai lá fazer uma venda e não é muito sobre a característica do produto, é sobre que história você conta, sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre ti mesmo enquanto profissional. Mais do que você chegar, eu também digo muito isso nas minhas mentorias, que é mais do que você chegar e querer falar ali muito certo, olha, eu tenho esta habilidade, eu sei trabalhar sob pressão. É que histórias você conta, porque às vezes contando uma história, eu consigo perceber que, de fato, você é uma pessoa resiliente. E que você viveu aquilo de verdade, não só na teoria. Verdade, não é só na teoria, eu aceito trabalhar sob pressão, eu sou resiliente. O que é resiliente, de fato, para ti? Então, você conta a história e você vende através da emoção, porque o processo de venda em si, ele é um processo emotivo. As pessoas compram também pela emoção. E vender... muitas pessoas também dizem, eu não sei vender, eu não nasci vendedor, eu não sou um bom vendedor. Vender é técnica. Vender estuda-se. E aprende-se. Vocês começam por conteúdos mesmo no YouTube, gratuitos, e depois vocês compram um curso e etc. Vocês podem buscar mentores, mas aprende-se, porque é uma técnica. Então, o que eu quero deixar aqui para todos é venda, venda e venda para que o mundo conheça a tua visão. As pessoas não vão saber
onde você quer chegar, o que você quer, o que você apresenta, qual é que é a bagagem que você traz, em que é que você pode acrescentar valor, se você não falar se ninguém te sobre conhece. aquilo, ninguém te conhece, você não aparece, você não existe, não pode ser mais. A Daiane já disse, já foi aumentado aqui um elemento, que é quem é você no digital. Qual é o teu produto no digital, como é que é o teu serviço no digital. Isso conta. E o teu posicionamento no digital. O teu posicionamento. Né? E assim, como duas mulheres que têm uma longa carreira no RH, a gente pode dizer que sim, a gente vai olhar muitas vezes. A gente olha o LinkedIn, dá uma pesquisada nas redes sociais, vê se o perfil está aberto, se não está. Então, atenção, né? A página é sua, a rede é sua, você posta o que quiser, mas tem a intenção. Se você quer se posicionar como uma pessoa de um jeito, então tudo seu tem que convergir para isso. Agora, se você, na frente de uns, tem uma postura, mas na rede tem outras posturas, quantas vezes a gente não vê por aí viralizar vídeos de funcionários que, brincando com stories em casa, falam mal da empresa, mostram coisas que fazem errado na empresa. Eu já vi familiar e que perdeu o emprego porque estava fazendo dancinha de TikTok no trabalho. E gravando, e colocou na rede, caiu na mão do chefe e perdeu o emprego. Então, tem que saber usar com intenção, com inteligência, né? Porque é visto, né? Hoje em dia as redes são também uma fonte de informação sobre quem você é. Então, não dá para separar. Ninguém é duas pessoas. Você é uma pessoa, obviamente. Eu vou pôr uma roupa mais curta para ir à praia. Eu vou pôr um fato de treino para treinar. Eu vou pôr um fato para ir a uma reunião. Sim. Mas preste atenção naqueles comportamentos que comunicam a vossa essência, que comunicam aquilo que de fato vocês são. Eu brinco muito com não publica meme às 11, ou não publica meme às 9, né? Então assim, você entra para trabalhar às 8 e de repente, antes do horário do almoço, já está lá, né, nas redes sociais, já colocar piadas, já colocar gracinhas. Outro dia eu pus na minha rede social uma frase assim: se você soubesse o quanto o teu empregador te observa, você teria um comportamento diferente. Completamente diferente. Olha, eu como RH, eu sei muito bem isso. Nós sabemos muito bem isso. O quão o empregador vai ter um monte de gente bloqueando o chefe agora nas redes sociais. Mas é que não é só de rede social, acaba sendo de tudo. Com certeza. Acaba sendo de tudo. O quão você é observado, porque isso pesa em processo de tomada de decisão. Vamos avançar? Muito boa conversa. Vamos avançar por conta de tempo, né? São 4 capítulos hoje. O capítulo seguinte, então, muda de direção. Esse capítulo é interessante porque ele fala de adaptabilidade, reinvenção, né? As coisas mudam o tempo inteiro. E sobrevive também, né? Prospera quem consegue se ajustar, se adaptar. Não é o mais forte. Até mesmo se você vai pensar em cadeia alimentar na natureza, não é necessariamente o mais forte que sobrevive, mas é aquele que consegue se adaptar às mudanças, sejam climáticas, seja do ambiente. E eu aqui tenho até uma experiência para contar, antes de entrar aqui no livro em si. Tínhamos uma venda, pode-se dizer, né? Uma venda para fazer dentro da empresa para doadores, dentro da instituição para doadores. E tinha toda uma estratégia traçada, alinhamos a estratégia, né? O que a gente vai fazer? Por que tem que ser feito assim? Quais são os riscos e as ações de mitigação? Preparamos tudo. Então, a pessoa que era minha supervisora na altura, um pouco antes da reunião, tentou falar comigo, mas eu estava em reunião, não conseguimos falar. Então, entramos para tal reunião virtual. Eu de um lado no meu computador, ela de outro lado no computador dela, a reunião está acontecendo. Então, de repente, ela mandou uma mensagem para mim: eu não consegui te alinhar, a estratégia mudou. Mandou um WhatsApp. Certo. Eu tô aqui na reunião, olhei, né, pelo relógio, falei, meu Deus, eu já tô aqui no meio da reunião. E aí ela só explicou assim, 2 bullet points do que mudava. Sim. Questão de segundos. Eu falei, tá bom, então agora eu tenho que mudar toda a minha estratégia, todo o meu pitch. Tá bom, então vamos. E é tudo que você já pensou que vai falar, Ficamos, assim, semanas trabalhando naquilo. Era uma proposta grande, né? E mudou, assim, da água pro vinho. E da noite pro dia, literalmente. Então, pronto, fiquei ali e enquanto a reunião conversava, eles faziam perguntas e tudo, ela respondia uma outra. Em questão de segundos, eu falei, tá bom, já entendi, mudou, agora a abordagem vai ser esta. E fui conduzir a reunião pro outro lado e deu bom, ganhamos o que a gente queria, né? Mas
isso é para mostrar que essa questão de você ser capaz de ajustar e adaptar é em qualquer situação. Eu também lembro que eu fui numa palestra, e depois fofoquei com a Marlena, fui numa palestra e na hora que a palestrante começou, né, a fazer os seus pitch, não sei o que, explicar, deu um problema na tecnologia, o PowerPoint dela não funcionava e ela travou. Ela não continuou interagindo com a plateia, ela não improvisou, ela não continuou. Ela travou e a gente ficou uns 30 minutos travados. Ali no cri-cri. E ela tentando, assim, foi extremamente desconfortável. Eu quase que queria levantar e fazer um icebreaker com as pessoas. Então, assim, a gente tem que saber se ajustar e se adaptar às circunstâncias. Isso não é o plano B que a gente falou lá atrás. Não. Mas isso é capacidade de pensar rápido, de mudar a rota, de lidar com frustração. Porque, no meu caso, por exemplo, eu fiquei na hora frustrada. Falei, não acredito. Depois de tantas semanas, muda agora. Ninguém me avisa. Tá bom, Daiane, não é hora de ficar frustrada, não é hora de pensar pra frente. O que você vai fazer? Como é que vai fazer? Go. Né? Então, também é uma habilidade. E como qualquer habilidade, aprende-se, treina-se. Né? Quer complementar com o livro? Eu coloquei mais experiências pessoais do que o livro aqui. Eu vou colocar aqui um pouco dos dois. Com o livro, agora que você já disse assim, olha, fiquei frustrada, mas depois eu pensei, Daiane, levanta. Lembrou uma passagem que o Arnold conta, que ele teve de fazer uma cirurgia para trocar uma determinada válvula cardíaca, não é? Que devia ser, mas uma cirurgia que devia ser minimamente invasiva. E aí houve um erro, assim, um erro gravíssimo de cirurgiões, que eles já acabaram perfurando a parede do coração dele. Pensem nisso, né? A hora da cirurgia, peito aberto e etc., ele fica apavorado, né? Com a carreira que ele tem, com o estilo de vida que ele tem, ele fica apavorado. O que acontece com ele? Fica depressivo, fica frustrado, como se o mundo dele estivesse a desabar. Mas foi exatamente como aconteceu contigo. Ele disse, ok, tudo bem, já senti isso, não é? Já senti raiva, já fiquei deprimido, já senti a frustração. Isso vai resolver o quê? Ótimo, né? Já senti. Eu queria muito sentir, porque nós queremos muito sentir isso, né? Eu queria muito sentir isso também, já senti. Pronto, acabou. Agora levanta e vamos lutar. E ele ficou obcecado em ficar curado. Obcecado. Ele andava, ele cumpria tudo. E ele estava com a mentalidade de quem já está fora daquele hospital. Porque isso é outra coisa importante, né? Então, eu até imagino a Daiane, até porque eu te conheço, com a mentalidade de, olha, deu tudo errado, mas essa venda eu vou fechar. Não tem outra opção. Essa venda eu vou fechar, não tem outra opção, porque isso constrói, não é, essa mudança de direção. Porque a mudança de direção estou frustrado, dá tudo errado, saiu tudo fora do controle. Então, que direção eu vou tomar? Essa da frustração, da depressão, né? Ou eu vou mudar de direção? Então, o autor aqui nos convida a mudar de direção. Foi o que ele fez. Em um mês ele estava fora do hospital e voltou a treinar. Pois é. Ele voltou à academia e a vida dele seguiu, e com tantas outras várias conquistas pela frente, né? Então, assim, o que isso nos ensina? Que a vida é cheia de imprevistos, mas reclamar, não. Resolve. Quando vem imprevistos, o que resolve é mudar de direção. Quantas vezes já aconteceu, mesmo na minha vida, um conjunto de coisas. Eu me recordo de episódios que eu conto, até desde quando eu era mais nova, ainda na IESEC. Eu me recordo quando eu era presidente da IESEC em Moçambique, eu lá nos meus 23 anos, contratamos uma brasileira para vir aqui fazer uma expansão, né? E ela era responsável pela expansão, era o portfólio dela dentro da organização. E no meio do mandato ela teve que ir embora. E para mim, a cereja no topo do bolo do meu mandato era nós conseguimos expandir para Nampula, porque não existiam escritórios dessa organização, que é a IESEC em Nampula. E eu queria deixar isso como meu marco. Olha, no mandato da Marlena, abrimos um escritório em Nampula. A pessoa responsável por expansão, ela já tinha experiência prévia, conhecimento daquilo. No meio do mandato, ela nem cumpriu metade do mandato e ela foi embora. Eu me recordo que eu chorei, Daiane. Eu chorei assim, onde é que eu encontro alguém para substituir nessa altura do campeonato, né? Que já não vai, se calhar, chegar aqui e pegar o espírito de equipa, porque nós já tínhamos construído uma relação. Já tínhamos feito planeamento, a pessoa tinha se comprometido, alguns contatos tinham começado,
Mas eu disse, tudo bem, eu vou chorar até quando? Já chorei, porque doeu, né? Já chorei, pronto, Marlena, agora levanta e arranja um substituto. E eu fui lá, voltei a abrir candidatura, já arranjei alguém, ficou no lugar, e sim, nós já abrimos já Isaac Nampula. No final do mandato, manteve-se meta cumprida com outra pessoa. Ajustou-se. Ajustou-se, mas meta cumprida. Né? Assim, e é assim que eu fui fazendo ao longo da vida em várias coisas, desde coisas mais complexas até coisas menos complexas. Tem então, uma... Vai, desculpa. Eu ia dizer aqui que a principal lição é, quando as coisas não vão bem, define um objetivo positivo que te tire daquela situação. Assim, tenha em mente um objetivo positivo. Eu vou fazer aqui uma coisa positiva. O que eu aprendo com isso tudo que aconteceu? Exatamente. Escolhe ali uma coisa, foca, seja obcecado por aquilo e faz acontecer. Uma frase que eu acho muito interessante nesse capítulo, né, do livro, é: se você vê um problema e não traz solução, eu não quero ouvir suas reclamações sobre o quão ruim é a situação. É o nosso pão nosso de cada dia na liderança também, né? O trabalhador vem, reclama, tá bom. O que você sugere? Sim. Não sei, você que é líder vai decidir. Não, volta lá, avalia o problema e vem com soluções. Aí eu vou te ajudar a implementar. Exatamente. Né? Então, eu acho muito interessante ele falar, eu não quero ouvir reclamação de quão ruim é a sua situação, se você nem sequer se dá o trabalho de propor uma solução. Sim. E como a Marlena falou, a gente às vezes tem que viver esse sofrimento. A frustração faz parte. Não somos robôs. Negar e recalcar, fingir que não aconteceu, traz outros problemas, né? Sim. Então, ok, tô frustrada, tô triste, vou chorar, vou espernear, vou ter um dia que não, hoje eu vou pra casa mais cedo, não tô bem. Faz parte, a gente é ser humano. Sim. Mas depois, usar isso o tempo inteiro pra você ficar choramingando. Porque naquele dia o chefe não aprovou, porque naquele dia falou assim comigo, porque meu plano não foi... Tá bom, as pessoas até cansam de ouvir a mesma ladainha. Já deu. Próximo passo. Bom, o que você vai fazer com isso tudo? Não tô com tempo agora. Né? Nem quero ouvir, se não tem solução. Nem quero ouvir, não é? Então, é assim, o autor aqui nos mostra que o que mata, de fato, não é o fracasso em si. É a decisão, consciente ou não, de desistir. Porque se você estava num caminho, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou conseguir comprar isso, eu vou conseguir conquistar aquilo. Vem ali algo imprevisto que te aconteceu, que aconteceu na vida, seja o que for, você tem sempre duas opções, que é desistir ou lutar e ultrapassar. Porque em si o fracasso não é o que te leva ao insucesso. Sim. O fracasso é pontual. Aconteceu ali, fracassou ali. Mas eu tenho de me reinventar. Né? Então, aqui o autor diz, troca de direção para transformar o fracasso em combustível. Muito bom. Vamos seguir, já estamos a 30 minutos, faltam dois capítulos, mas eu acho que a gente podia agora fazer rapidamente a nossa rúbrica. Podemos, vamos a isso então? Se eles nos viram semana passada, sabem que a gente tem uma novidade aqui, não é? Exatamente. Então, a pergunta da semana. E qual vai ser a pergunta desta semana? Vamos lá ver. Vamos ver. E a pergunta da semana é a seguinte, você aí de casa, nosso combinado é... Eu respondo, a Marlena responde, os meninos aqui também pensam na sua resposta, nos falam em off, mas você em casa responde nos comentários, tá? Então, o que está escrito aqui? O que você teve que desaprender para poder ser quem é hoje? Vou repetir. O que você teve que desaprender para ser o que você é hoje? Semana passada eu comecei, hoje você começa, Daiane. Tá. O que eu tive que desaprender? Muita coisa. By the way, muito interessante essa pergunta neste capítulo, porque a gente está falando de ajustar. E eu acho, eu não tenho uma palavra assim básica, né? Mas eu acho que eu tive que me tornar uma pessoa mais maleável, ajustável. Né? Eu sou brasileira, obviamente, as pessoas sabem, moro em Moçambique em 15 anos, e esse é um grande exemplo de ter que ajustar e desaprender. E o desaprender que eu quero dizer é, eu sempre fui muito rígida.
é assim que se faz, o certo é isso é errado, isso é pecado, isso... Eu sempre fui muito rígida com as coisas. Sim é sim, não é não, né? Mas a partir do momento em que eu tive que sair da minha cultura, por mais que eu tenha vindo para uma cultura tão parecida quanto a minha, eu comecei a ver que o que eu achava que é certo não é tão certo. A começar pela forma de falar, a começar pela forma de escrever, o ritmo das coisas. E no início, para mim, era muito difícil. Não pode ser assim, as pessoas dirigem devagar, as pessoas falam devagar. E eu ficava muito estressada. Eu recordo disso. Muito estressada. Porque eu sou muito, muito rápida. E depois eu tive que desaprender ou parar de pensar que o meu certo era sempre o certo. Sim. E que existem outros certos. É aquela história que se eu faço um 9 aqui, para mim é 9, para você é 6. Exatamente. E as duas estão certas. Então, eu não tenho uma palavra exata para dizer, mas eu tive que parar de pensar que o meu ponto de vista é sempre o certo ou é a única certeza. Eu diria isso. Eu tive que parar de acreditar que existem certezas únicas na vida. E ser flexível para outras certezas. E até começar a acreditar nas outras certezas dos outros, sabe? É isso. Vamos lá. Tem algumas coisas que não mudam muito. Eu acho que das coisas que eu mais tive que desaprender são coisas relacionadas a crenças. E ainda bem, honestamente ainda bem, porque todos nós, não é, crescemos ali num determinado ambiente e somos moldados e aprendemos naquele ambiente e depois muito daquilo nos faz ser quem nós somos, a não ser que a gente se permita desaprender determinadas crenças, né? E eu me permiti desaprender crenças relacionadas a poder, relacionadas a dinheiro, relacionadas a sucesso e relacionadas a limites. Porque assim, em que mesas eu posso estar? Eu me recordo que em alguns momentos eu tinha medo de determinadas mesas, mas que aquelas mesas me mereciam. Porque eu tinha competência para estar lá. Sim. E eu tinha medo de algumas mesas, né? Então eu tive que desaprender determinadas crenças que eu tinha para poder usufruir daquilo que o meu talento me permitia viver, daquilo que a minha rede de contatos me permitia experimentar. Então, eu acho que das coisas que assim, eu mais tive que desaprender nem são coisas técnicas ou... Não, são crenças. Muito bom. São crenças. E eu tive a sorte de ter desaprendido rápido, porque às vezes é isso que importa, né? Assim, o quão rápido você desaprende determinadas coisas. Porque como estás a dizer, se calhar se não tivesses te permitido desaprender algumas coisas, não estarias em Moçambique. Quantos anos estás aqui? Já 15, né? 15 anos. Terias ficado frustrada e ido embora, né? Como tantos outros. Como tantos outros. Você já vê? É isso. Muito bom. Então, meninos pensaram? Estão a dormir. É engraçado essa expressão desaprender, que no fundo é um outro aprender. É verdade. Sim, é verdade. É substituir um aprendizado, né? Desaprender é substituir o aprendizado. Então tá acordado, gostei, tá acordado. Vamos seguir. Ok, vamos seguir então, já caminhar aqui para a penúltima. Cala a boca e abre a mente. Adoro esse nome. Adoro esse título. Assim, cala a boca e abre a mente. Né? Então, assim, eu vou dar aqui o pontapé, depois a Daiane também vai falar um pouco. O que o autor nos traz aqui é que não basta ter fome de sucesso, é preciso também ter fome de conhecimento. E o ter fome de conhecimento, lembra-me como eu respondi a pergunta que tu também secundaste na semana passada. Que nós estamos aqui a falar sobre ler rótulo, né? Que é ter fome de conhecimento. O autor diz aqui uma coisa que é muito verdade, que é a curiosidade abre portas. Mas assim, todo tipo de porta, nós quando pensamos em portas, pensamos só em oportunidade de negócio, oportunidade de trabalho, se é que nós trabalhamos para alguém, mas às vezes até é porta de cuidado de saúde, de cuidado da mente, de conhecer coisas novas, né? Então assim, cala a boca, né? E abre a mente. Abre a mente. O convite aqui é fechar a boca, abrir a mente para nunca parar de aprender, porque é um exercício contínuo.
o tempo todo vamos ter que buscar conhecimento. Se nós queremos ser uma versão melhor de nós, e nós já falamos aqui, foge-me agora o título do livro, mas que dizia que nós devemos nos preocupar em ser pelo menos 1% melhor a cada dia, não é? Se você ser 1% melhor a cada dia, tem que fechar a boca e abrir a mente. Exatamente. Né? Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu também gostei muito do título desse capítulo. E é isso, basicamente o cala a boca e abre a mente fale menos, aprenda mais, ouça mais. Sim. Isso a gente já trouxe muitas vezes, eu lembro do monge executivo, Sim. que muitas vezes a gente ouve o outro pensando no que vai responder. Sim. Eu tenho uma colega no trabalho que é muito engraçado, que quando a gente tem reunião, ou sei lá, apresentação de uma iniciativa nova, ela foi professora, né? Sim. Então, ela apresenta e ela vai interagindo com se fosse professora infantil. Sim. Marlena, o que eu falei aqui agora? Olha, fulano, eu acabei de dizer que são 3 iniciativas, quais são? Então, imagina para quem faz reunião quando está nas redes sociais, né? Olha, ela já fez a gente passar algumas vergonhas, então agora sempre que essa colega liderar as reuniões, você vê todo mundo 100% atento, alguns até com caderninho anotando, juro. Sim. E às vezes é uma reunião de coisa básica do dia a dia. Mas é isso, porque a gente está sempre pensando, Sim. não ouvindo, e depois alguém te pergunta, desculpa, fala de novo, estava distraído, né? Então, nesse capítulo, o autor fala, vamos aprender a desenvolver a habilidade de ouvir, aprender, questionar mentalmente, sem pressa de dar resposta. E ele fala das crianças sendo esponjinha, né? Ele fala de Fred, um judeu sobrevivente, que foi muito importante na vida dele, e que quando ele sobreviveu à Segunda Guerra, ele abriu centros para ensino infantil. E ele ensinava coisas diversas, temas diversos, não aquele português, matemática, ciências que tem na escola. Porque ele dizia que o conhecimento é essencial para maximizar o potencial e não deve ser negligenciado. Então, quando ele falava que os meninos, as crianças tinham que ser esponjas, aprende e apreende o máximo que você puder, do máximo de coisas que você puder. Por isso que a gente, né, acho que tem muito a ver mesmo com o que a gente falou na semana passada, que nunca é demais ter conteúdo, porque você não sabe quando você vai precisar daquilo, né? Então, na verdade, nesse capítulo, o autor nos provoca para ter e cultivar uma mentalidade de estudante permanente. Nada é inútil demais para você aprender, né? Para você ouvir. Mesmo quando você acha que já sabe muito. Para ouvir aquilo, interessante, olha, existe... Ontem, na minha terapia, minha terapeuta falou, agora eu não vou lembrar o nome da doença, ela precisou adiar a sessão porque ela descobriu um negócio no cotovelo, um nome difícil. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar nisso, o que é isso? Pronto, ela me explicou, não lembro o nome porque é técnico, mas pronto, é uma inflamação específica que dá nos tendões. E fiquei ali uns 5 minutos, olha, aprendi uma coisa nova, tá, interessante. Vou usar isso em algum momento? Não sei, pode ser que sim. Né? Pode ser que sente na minha frente alguém que de repente tem o mesmo problema e eu inclusive já sei até qual tipo de tratamento que tem que fazer, porque a outra que teve o problema me explicou, né? Então, algumas frases que eu destaco deste capítulo ouça e aprenda com os outros. Você não sabe tanto quanto pensa que sabe. Então, cala a boca e abre a mente, né? De novo, mais humildade, silencia o teu ego, o que você pensa sobre você mesmo, e pensa, qualquer um que cruza o meu caminho tem alguma coisa para me ensinar. O que eu posso aprender com esta pessoa? Ou até fazendo o link com a Marlena disse antes, com essa situação que me frustrou. O que eu posso aprender? O que eu posso tirar disso daqui? Né? E essa daqui eu gosto muito. A curiosidade é a primeira coisa que morre dentro de alguém que foi ensinado a pensar que o mundo é como é e que não há nada que possa se fazer a respeito. Para tudo, pessoal, apontem isso. Mais uma vez. Nós, às vezes, falamos muita coisa, mas tem coisas que vocês devem pegar, papel, caneta, dispositivo eletrônico, seja o que for, e registrar a frase. Eu vou ler de novo devagar. Por favor, Daiane. A curiosidade é a primeira coisa que morre dentro de alguém. Tá? A curiosidade é a primeira coisa que morre dentro de alguém quando esse alguém foi ensinado, ou seja, quando esse alguém pensa que o mundo é como é e não dá para fazer mais nada. Sabe aquela velha resposta, por que você faz isso assim? Sempre fizeram assim. Sim. Por que você não faz diferente? Nunca tentei. Faltou curiosidade. Por que é assim a chave? Por que não pode ser assim? Por que isso está assim? Não pode? É curiosidade. As crianças estão cheias de curiosidade. Sim. Quando morre a curiosidade, morre a possibilidade de fazer algo novo, diferente, grandioso. Exatamente. E se você é desse, nem precisa continuar nos assistindo. Porque aqui a gente quer pessoas que querem fazer coisas grandes. Claro que sim, ainda há dias
depois eu estava a estudar sobre a apatia, porque é um termo que eu uso muito, eu sei o que é o significado, e eu comecei a me fazer muitas perguntas sobre a apatia. E eu fui descobrir coisas sobre a apatia relacionadas já a doenças, que têm tratamento, que têm questões cerebrais, etc. E que a pessoa pode ter porque tem um tumor cerebral. E eu aprofundei, assim, eu falo tanto essa palavra, eu sei o que é, mas deixa-me entender melhor isso, né? Porque uma pessoa torna-se apática. E falar com propriedade do falar assunto. com propriedade sobre o assunto. Eu aprofundei, eu fui estudar sobre aquilo, eu pensei, que mundo, né? E com quase tudo é assim. Isso aí. Né? Com quase tudo espero que assim. com esse livro, a gente está caminhando para o último capítulo, né? Mas eu espero mesmo que com esse livro a gente tenha conseguido despertar em você aí em casa esse incômodo, esse bichinho da curiosidade, sabe? De você querer estudar mais, aprender mais, ter mais conteúdo, né? Nas rodas de conversa, para te ajudar, de fato, a crescer e se desenvolver. Exatamente. Né? E, mais uma vez, em todas as áreas da vida, essa questão de ler rótulo, já não sei qual é que é o país agora, mas já é um país que vai ser o primeiro a colocar lá um emblema não recomendado para humanos. Quando tiver lá um determinado tipo de ingrediente que não é de fato recomendado para humanos, nós vivemos comendo e trazendo os problemas. E tem tanta coisa que a gente come e que não é recomendado para humanos, mas isso é uma outra conversa. Vamos lá então aqui para a 7ª e última ferramenta, que é quebra os seus espelhos. Eu também gosto muito dessa. O Arnold, ele era muitas vezes chamado, intitulado, e aqui eu vou dizer em inglês, não é? Que é self-made man. E self-made man nada mais é do que um homem que se fez sozinho. Por conta dessa trajetória, não é? De onde ele veio, onde ele chegou, os títulos que ele foi conquistando, carreira como atleta, carreira política, carreira no cinema. Então, assim, ele foi conquistando aqui um conjunto de coisas e lhe chamavam assim, ok? Self-made man. Mas uma coisa positiva é que ele não gostava. As pessoas chamavam ele assim, né? O homem que se fez sozinho, né? Que se construiu sozinho, que com a própria garra, com seus próprios recursos, chegou onde ele chegou. Mas ele não gostava, ele discordava. Ele dizia que chamavam ele assim no jornal, na televisão, pessoas na rua, amigos. Ele sempre discordou. Porque ele dizia, eu nem americano sou, o que teria sido de mim sem a América? Olha só esse grande gesto de gratidão. O que teria sido do Arnold sem a América? Enquanto país, enquanto esse lugar que era o meu lugar dos sonhos, que eu comecei por ver na televisão, né? Os arranha-céus, os Cadillacs, as palmeiras, o que seria de mim sem isso, não é? Então, o convite que ele nos faz aqui é para nós darmos um passo para trás, sempre que o nosso ego estiver aqui a borbulhar, e é mesmo no sentido de partir o espelho, não no sentido literal, obviamente, mas no sentido de, olha... Até porque dá 7 anos de azar. Pois... Eu tô muito piadista hoje. Mas é mesmo no sentido de, olha... Você olha para os filhos, você vê a si mesmo, né? O seu ego cresce, como eu sou bonito, como eu sou poderoso, o quão longe onde eu cheguei. Então, com quem? Quem te ajudou? Quem esteve no caminho? Quem, às vezes, te disse uma palavra? Porque, às vezes, é o teu filho em casa que diz, mãe, tá bonita hoje. E aquilo faz ganhar o dia. Né? Teu filho em casa que diz, mãe, eu gosto muito do teu episódio. O meu filho é nosso fã, Daiane. Ela diz, a mãe e a tia Daiane são youtubers. Hoje de manhã, ouvindo, a Milena também falou, você vai gravar? Eu vou ver você no YouTube. Aí ficou toda assim, sabe? A mãe e a tia Daiane são youtubers, porque ele quer ser youtuber. Então, para ele ser youtuber, que chique, e elas são youtubers. Então, às vezes, eu já venho gravar e ele já me faz ganhar o dia, porque eu me lembro que tem alguém que me apoia, que mal entendendo as nossas palavras, que eu só tenho 7 anos, mas ele admira o nosso trabalho. Então, faz parte. Eu não fiz isso sozinha. Tem pessoas que estão aqui, meus mentorados, meus professores, os bons líderes que eu fui tendo ao longo da minha trajetória, que uma delas já és tu, né? É verdade. Tu pode ser minha primeira líder no mundo corporativo, não só, na IESEC também. E depois no emprego formal, é verdade. Formal, exatamente. Então, assim, quantas pessoas estão ali na jornada? Isso é importante. Por alguns motivos. Primeiro, para não inflar tanto o ego, que isso pode ser prejudicial. Segundo, para poder
reconhecer, demonstrar gratidão e retribuir. Yeah. Né? Às vezes a retribuição é uma chamada, é enviar um presente simples, simbólico, não precisa ser uma caneta Montblanc, não, assim, né? Não precisa ser um Patek Philippe, é dentro das tuas possibilidades, é lembrar daquela pessoa no aniversário, né? E, por outro lado, para você se perguntar o que você também vai fazer pelos outros, né? Então, assim, também é sobre você também doar e dar de volta. Né? Acho que eu vou pegar esse gancho aí, porque é isso, né? A Marlena falou muito bem, esse grande capítulo, para mim, o destaque é o impacto real vem de ajudar os outros, né? É isso, é minimizar o ego e ajudar os outros. E para mim, os pontos principais o primeiro, o verdadeiro sucesso envolve servir os outros, né? Anotei isso daqui, anota em casa também, eu achei isso muito poderoso. A maior medida de sucesso é quantas vidas você tocou e transformou positivamente. No final da vida, não é sobre que carro você conquistou, não é em que zona você morava, não é em que escola seu filho estudava, mas é quantas vidas eu de fato transformei, sabe? E às vezes você se pergunta, mas como contribuir? Como transformar? O que é isso? Tem tantas coisas. Você pode dar aula, você pode ensinar o que você sabe fazer, você pode fazer trabalho comunitário, você pode simplesmente estar 100% presente para outra pessoa. Sim. Sabe? Eu lembro de um caso, numa empresa que trabalhamos juntas, e que chegou uma colega nova, já tinha o departamento formado, todos trabalhavam juntos há muito tempo, já tinha aquela conexão. Chegou uma colega nova e, por algum motivo, os colegas não deixaram ela entrar no grupo. Sim. Sabe? Aquela coisa de panelinha dentro do trabalho, parece coisa de escola. E pronto, eu não era daquele departamento, eu era do departamento maior, mas não daquela unidade de trabalho, né? Mas eu via nas reuniões e tudo, então um dia chamei ela para conversar. Sim. Olha, eu nem fui lá falar, reparei que você não... Não, percebi que ela estava sozinha no almoço, nós almoçávamos todos juntos, e fui almoçar com ela. E dali a gente começou a conversar. Olha, até hoje, todas as vezes que eu vou naquela cidade, essa querida, que virou agora uma amiga, me manda buquê de flores. E sempre escreve alguma coisa sobre obrigada por estar comigo no momento mais difícil da minha vida profissional. Sim. Porque é muito difícil você estar num ambiente que você percebe que você não é querido, você entra para um desafio profissional, é difícil, é intenso, e quem está ali para te acolher, te ajudar, na verdade faz o contrário. Sim, te repele. Então, assim, eu fiz aquilo sem menor pretensão de qualquer coisa. Eu nem sabia que eu ia ficar em Moçambique tantos anos, né? Mas eu só senti que, poxa, deixa eu almoçar com aquela colega, porque eu tô vendo que ela tá sozinha. Eu estive 100% presente para alguém. E com certeza essa é uma que lá no finzinho da minha vida, né? Na minha listinha de quantas pessoas eu impactei, mesmo sem querer, ela tá ali, né? Então, às vezes a gente pensa que para retribuir, a gente tem que ter muitas condições, muito tempo, muitas ideias criativas. Não, seja quem você é de verdade, dê o seu melhor, forneça o seu melhor de coração para as pessoas, já é o suficiente. E né? Empatia, né, Daiane? Assim, e se fosse comigo que eu gostaria que fizesse? Né? Eu, quando estava no meu trabalho anterior, eu me recordo também, foi uma história parecida, entrou alguém, a pessoa entrou numa semana que no sábado já estava agendada uma recolha de lixo na praia, não é? Vários resíduos sólidos por ali na praia. Então chegamos lá, 5 minutos de aquecimento, algumas palavrinhas e dizemos, vamos dividir 2 a 2. E aí todo mundo já tem o seu amigo do trabalho, não é? Eu virei para ela e eu disse, eu vou contigo, porque eu imagino que tu ainda não tens o teu 2 aqui no trabalho, né? Então eu serei essa pessoa. Ela disse, muito obrigada. Quando eram 2 a 2, eu comecei a pensar, eu entrei nessa empresa há 3 dias. Quem vai ser o meu 2? Quem que vai ser meu 2, né? Quem que vai ser o meu 2? Então são coisas tão simples quanto essas. Eu estou ali como diretora de recursos humanos, era muito simples, eu vou ficar também entre os diretores. Não, assim, nós íamos lá fazer uma atividade, né? Que não importa título, não importa se eu conheço a pessoa há mais tempo, há menos tempo, é empatia. Né? Exatamente isso. É empatia. E a frase mesmo do autor que eu destaco, e é a minha provavelmente porque às vezes a ideia depois foi, né? Provavelmente a última contribuição é: você obterá mais satisfação ao ter melhorado seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seus semelhantes, do que jamais obterá com seus músculos. Estamos ouvindo isso do maior fisiculturista do mundo. Sua figura, seu automóvel, sua casa ou sua classificação de crédito. Ou seja, o legado que você deixa nas pessoas ao redor, no seu país, aquela plantinha ali que você, né, semeia, causa muito mais impacto.
do que qualquer bem material ou posição que você alcança. E, gente, não é ser clichê, não é da boca para fora, sabe? A gente fala isso porque a gente acredita nisso de verdade. Muito fácil dizer porque vocês já ocupam a posição ABC. Talvez a gente ocupe a posição ABC porque a base era essa. E a posição ABC veio como consequência. Exatamente. É diferente quando a gente migra ou foca na posição ABC e, quando eu chegar lá, eu vou dar meu tempo, vou dar o meu melhor para as pessoas. Não. Inverte essa ordem. Daiane, desde quando nós fazemos voluntariado? Nossa. Desde Se eu tô em Moçambique há 15 anos. Exatamente. E eu já fazia voluntariado antes de vir para Moçambique. Eu vim para cá já depois de estar numa organização de voluntários há 5 anos. Então, 20 anos da minha vida. Metade da minha vida. Eu nem 40 tenho ainda. Eu me recordo. Metade da minha vida foi sendo voluntária. Sim, muito cedo. Eu, quando estava na escola secundária, eu já fazia parte daquele grupo de ativistas. Aqui em Moçambique tem um horário todas as quartas-feiras, acho que é RT, reunião de turma, uma coisa assim, se o nome não mudou, na escola secundária, que são 45 minutos vazios, ou para ter reunião de turma, ou para fazer alguma atividade extra, e nós passávamos de sala em sala já a falar sobre saúde sexual e reprodutiva e etc. na escola secundária. E aquilo para mim já era voluntariado, ir ali falar e chamar a atenção dos jovens, não uso de droga, cuidado com casamentos prematuros, etc. É muito nova, Daiane. Quantos anos eu tinha? 15, 16, 17? Vai dizer que você só pode fazer isso porque hoje tem condições? Você fazia desde... Eu fazia desde sempre. Continuamos a fazer isso. Então, é muito sobre isso. É muito sobre dar. Há uma frase que eu gosto muito, ela está em inglês, e se calhar eu já disse aqui no podcast, mas eu vou repetir, porque se calhar alguém só está a assistir pela primeira vez esse episódio, que é: You have never really lived until you have done something for someone that can never repay you. Em português, você nunca terá vivido até você fazer alguma coisa por alguém que não te pode pagar. Né? Então, o autor aqui diz: quebra os teus espelhos para encontrar propósito ao ajudar os outros. Encontre propósito. A Daiane falou muito bem... Em ajudar os outros. Em ajudar os outros. E a Daiane falou muito bem sobre legado. Né? E não é... E a graça da vida não é só sobre deixar herança. Né? Deixar herança é muito bom, eu também quero deixar herança para os meus filhos, né? Para terem mais facilidade em conquistar algumas coisas comparado a mim, mas... O bonito mesmo é sobre deixar legado. Porque herança é o que nós deixamos para as pessoas e legado é o que nos deixamos nas pessoas. Faz toda a diferença. Perfeito. Encerramos? Acho que sim, perfeito. Ok, muito bem. Então pronto, encerramos aqui já o livro Seja Útil, do Arnold Schwarzenegger, 7 ferramentas para a vida. Obrigada. Obrigada por nos acompanhar. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchim, tchim. Tchau. Uma realização Fortis Filmes.